Ouvimos agora João Teixeira, Cybersecurity Architect da Bulwark, com a apresentação, modelação de ameaças e o retorno do investimento em segurança. Permitam-me, nos próximos 15 minutos, tentar-vos explicar porque é que a modelação de ameaças é o investimento em segurança com o maior retorno possível. Somos a Bulwark, uma empresa 100% nacional de cibersegurança, em que o foco principal é a segurança aplicacional. Eu sou o João Teixeira, é um prazer enorme poder estar aqui e partilhar este palco com vocês. A minha especialização é em segurança ofensiva e experiências de vida noutras andanças, efetivamente serei experiente em gerir risco e situações de crise nas mais variadas situações. E por isso é que hoje decidimos trazer a modelação de ameaças que efetivamente, das apresentações que temos vindo aqui a abordar, há conceitos que são comuns e que nos preocupam a todos. A transformação digital é um facto que tem vindo a decorrer nos últimos anos e, efetivamente, todo o dia-a-dia que nós temos, desde as interações mais simples entre pessoas, mesmo a nível de ambiente profissional, nós estamos a migrar para o ciberespaço. E esta migração significa explorar um novo cenário. E em qualquer cenário em que o ser humano se tenta aventurar, há ameaças e há risco. E neste sentido, para tentarmos perceber o que é a modelação de ameaças, qual é o seu fim e qual é o seu retorno, permitam-me, de facto, fazer aqui este desenho de tentar explicar ou tentar enquadrar a ameaça como o incidente em curso que está, ou que existe uma forte probabilidade de vir a ser concretizado. E neste sentido, a ameaça, se concretizada, terá inevitavelmente um determinado impacto e um incidente irá decorrer numa organização. Neste caso estamos a usar a organização, mas a modelação de ameaças pode, e no contexto da cibersegurança, focada na aplicação, no sistema, mas como os sistemas de informação e a preocupação em design seguro e na segurança da informação, nós sabemos que não é só a tecnologia que será o alvo do risco e ameaças. Os processos e as pessoas também são importantes. E neste contexto, vamos falar de modelação de ameaças à organização por causa desse contexto mais holístico, em que tudo tem um impacto, não é só a tecnologia. E antes de explicar qual é o estado atual da modelação de ameaças e como é que nós o fazemos, eu só quero recordar, como aqui já foi dito, a preocupação com o risco, a preocupação de perceber se nós sabemos qual é a nossa superfície de ameaça e sabermos se estamos preparados para o que pode ocorrer é uma preocupação que não surgiu agora. Não foram os sistemas de informação que criaram alguns princípios comuns. Há outras áreas do saber em que a modelação de ameaças vem tentar trazer alguns princípios fundamentais e falo de, obviamente, Forças Armadas e Aviação são alguns exemplos. Mas, de facto, esta preocupação em conseguir identificar quais é que são os riscos e as ameaças que decorremos e se nós estamos preparados ou não para, em tempo útil, prevenir que algo como um incidente se traduza numa perda total, a modelação de ameaças tem vindo a crescer no atual estado a que chamamos do Manifesto de Modelação de Ameaças, em 2020, e acreditamos que o presente e o horizonte próximo, a evolução será este exercício de modelação de ameaças crescer de um mero exercício aplicacional de um sistema muito estanque e começar a incluir preocupações organizacionais que envolvem, de facto, para além da tecnologia, processos e pessoas. Tentando almejar estas duas qualidades essenciais e que nos preocupam hoje e irão preocupar ainda mais amanhã, que é a resiliência e a continuidade de negócio. Neste sentido, a modelação de ameaças pode ser descrita como... Aliás, a modelação de ameaças, em paralelo com os recursos necessários e o investimento necessário para nos sentirmos seguros e capazes de dar resposta face a um cenário de crise, permitam-me partilhar aqui este gráfico de Adam Shostak, em que nos tenta explicar que, efetivamente, há certos riscos e ameaças em que a sua prevenção já não é
como foi dito aqui anteriormente, já não é e nem pode ser o foco principal. Não é daí que virá o maior retorno. Os recursos para nos tentarmos proteger e ser resilientes não são finitos, nós temos que os saber gerir. E, de facto, há várias, na área da cibersegurança, dependendo do contexto, o risco poderá ter aqui vários sinónimos. E o que eu pretendo aqui mostrar é que, efetivamente, há várias naturezas de risco. Há aquele risco que é acidental, fruto de um erro humano, de uma má implementação de uma solução aplicacional, um erro de código, e que serão inevitáveis. Portanto, errar é humano, uma implementação de um sistema não é perfeita, há de ter uma falha, mas que não era inicialmente previsível. Portanto, foi um erro de implementação. No espectro oposto dessa natureza de risco, temos aqueles que são essenciais e inerentes à natureza da solução que estamos a fazer. Portanto, se eu sou uma organização que trabalha e opera com transações financeiras do ponto A para o ponto B, eu decorro um risco para executar essa operação, o risco desse dinheiro ou desse valor, de facto, não chegar ao seu destino. É um risco inerente. Eu não posso alterar isto. Okay? E, nesse sentido, o investimento em segurança tem que ser adequado a cada natureza do risco e a cada natureza da ameaça. Não podemos investir só em prevenção. Apesar de, nesta curva, conseguirmos ver que há uma ligação mais proporcional à quantidade de investimento com a qualidade da prevenção, mas no espectro oposto temos que investir também naquilo que é inevitável. O incidente, mais dia menos dia, vai ocorrer. E é bom que tenhamos investido nesse cenário, na capacidade de resposta a quando tudo falha, o que é que nós devemos fazer. E aqui é onde, de facto, opera a maior dificuldade, porque o investimento em segurança não é proporcional à nossa capacidade de resposta. E é finito, como é óbvio. Neste sentido, como é que nós fazemos a modelação de ameaças? Como é que nós sugerimos que cada organização, empresa, e inclusive até a nível pessoal, respirarmos esta necessidade de gerirmos o risco através de um princípio de modelar a ameaça, pode ser uma mais-valia em todos os níveis. Nós utilizamos esta framework de 4 questões circulares e que se complementam num processo. Portanto, não é um ato isolado. E tem que ser respirável pela organização na tecnologia, nos vários processos e nas pessoas. Principalmente do vertical. Tem que ser cultural e tem que ser respirado. E o método consiste na resposta a estas 4 questões, que são bastante abrangentes, mas que podem ser particularizadas para o caso específico do que é que estamos a modelar. Se for um caso, uma aplicação, o que é que estamos a trabalhar? O que é que nós queremos dirigir? Qual é o sistema que nós queremos implementar? Avaliamos os requisitos operacionais e tentamos definir detalhadamente todo o fluxo de informação, todos os componentes, dependências, por aí fora. Depois de termos um modelo efetivamente mais próximo da realidade, idealmente o mais cedo possível, portanto em papel, em design, em arquitetura, fazemos a questão do que é que pode correr mal. Não só transportar as ameaças que conhecemos, mas efetivamente questionar o modelo, se efetivamente ele for, por exemplo, utilizado de forma que não é expectável, se porventura acontecer algo que é inesperável, e o que é que pode correr mal. Depois de identificarmos isso, na terceira questão ou passo, vamos avaliar se o sistema que nós planeámos, como é que ele responde a isso. É capaz de dar resposta? Isto foi pensado? Quarto e último passo, avaliar se esse controle de segurança ou funcionalidade do sistema efetivamente faz um bom trabalho a colmatar o que pode correr mal. Se não fizer, voltamos ao início. Se calhar temos que repensar que o sistema que estamos a criar pode ter riscos essenciais ou naturais que nós efetivamente não podemos aceitar e não faz sentido criar este sistema, temos que ir ao zero. Ou então, efetivamente, alterar um determinado requisito operacional para limpar tudo à frente. E este ciclo e este processo faz-se de forma contínua. Na Balurk, o nosso foco é a segurança aplicacional. Nós fazemos isto embutido dentro do ciclo de vida de desenvolvimento de software, numa fase ideal o mais à esquerda possível, portanto, numa fase do planeamento. Porém, como é óbvio, isto pode ser feito em qualquer momento, ok? Mesmo que seja em ambiente de produção, implementação e, inclusive, aquilo que nós defendemos e que é o passo que tem que ser feito pelo management e qualquer organização e empresa é perceber que a modelação de ameaças e a preocupação com riscos e ameaças não é só tecnologia. Também temos que nos preocupar com processos e pessoas e, efetivamente, é possível fazer isto também a uma organização a nível de governança. Qual é o impacto desta organização não ter uma política de uso aceitável de informação? Qual é o impacto? O que é que pode correr mal? O que é que eu faço se efetivamente houver
uma exfiltração de informação. Qual é a minha capacidade de resposta? Está adequada, não está? Portanto, nós também conseguimos fazer isso. Onde é que entra aqui o retorno do investimento? Foi o que eu vos tentei explicar. Se nós tivermos um exercício ou um investimento em segurança que nos consiga permitir identificar os limites da nossa operação, da nossa infraestrutura, da nossa organização, definir concretamente qual é o risco que nós corremos, face às ameaças que conhecemos, e antecipar, dentro do possível, se a nossa resposta é adequada e se temos performance para responder, efetivamente o retorno é significativo e é óbvio. Okay? No entanto, nós temos duas formas de medir este retorno, de forma quantitativa e qualitativa. Quantitativa é um exercício financeiro inspirado pela INISA, elaborado em 2012. O Return of Security Investment deduz da fórmula do ROI, em que permite responder a estas três questões. Se o investimento que eu estou a fazer em segurança é de facto excessivo, se é o mínimo que eu preciso, qual é o impacto na produtividade que eu poderei obter se o investimento não for o suficiente, e o ROSI, um cálculo financeiro, permite-nos, se as variáveis forem todas preenchidas, gerir o equilíbrio desta balança, que é uma dor de cabeça, porque os recursos não são infinitos, ok? E mediar o peso do custo do incidente com o peso do investimento nas medidas que podem prevenir esse incidente. Este é o objetivo do ROSI. Não tem como objetivo gerar lucro, mas sim evitar ao máximo a perda possível num determinado incidente. A apresentação depois será partilhada, deixo aqui algum exemplo de facto como é que isto deriva, isto tem um cálculo financeiro, e sim, de facto não é aplicável a todas as organizações, por ser extremamente difícil definirmos concretamente todas as variáveis necessárias para calcular este valor. No entanto, é possível fazer uma análise qualitativa da aplicação da modulação de ameaças numa organização e neste contexto que eu vou aqui exemplificar, num foco de segurança aplicacional, a aplicação de modulação de ameaças no ciclo de vida de desenvolvimento de software. Seja em desenvolvimento, seja em ambiente de produção, seja em implementação. E nós sabemos que qualquer ciclo de vida do software ou sistema que estamos a operar, se for redigido e pensado na casa, temos o mais à esquerda possível uma fase de arquitetura, design, escrita do código, implementação. Pelo caminho há de haver alguns testes de segurança. Será inevitável que essa aplicação ou sistema sofrerá o seu primeiro incidente e que será mandatório exigir uma resposta por parte da organização ou de quem controla o sistema. E aqui temos dois cenários. O cenário do topo é a organização que utiliza ou que opera sem qualquer tipo de modulação de ameaças e em baixo com modulação de ameaças. Ou seja, aquele sistema ou aplicação que é criado de início, pensado de início, cujo alinhamento dos requisitos operacionais foi completamente desalinhado com os requisitos de segurança, será certo que nos testes de segurança serão encontradas mais vulnerabilidades, mais inconformidades e com impacto maior. E claro, quando se der um incidente, irá provavelmente dar-se com maior impacto e com maior frequência e um maior número de ocorrências. E acima de tudo, e o que nos preocupa mais, a capacidade de resposta é completamente posta em causa. Como é que eu posso prever e preparar-me para os cenários de resposta se eu nem sequer sei qual é a minha superfície de risco, se eu não sei quais é que são as ameaças que me esperam? Portanto, quando chegar este momento de resposta, estou completamente de mãos atadas e cego, é navegar sem horizonte claro. Okay? E responder depois, por fim, a esta questão é muito mais desconfortável e uma dor de cabeça para quem gere. Quando é que eu vou ter a continuidade restabelecida? Com que danos colaterais? Por fim, em contrapartida, uma organização que, de facto, utiliza a modulação de ameaças o mais cedo possível, conseguirá ter um alinhamento melhor dos requisitos operacionais com os requisitos de segurança, o número de vulnerabilidades de impacto será significativamente menor, o número de incidentes também menor e a resposta será mais confortável, porque eu consegui prever, dentro do que é possível, muito mais modelos de cenário de crise e de resposta e preparar-me para os mesmos. A resposta a esta questão será muito mais confortável. E o investimento, modulação de ameaças. Termino a apresentação com estas duas frases que para mim são icónicas. Uma é a lei de Murphy, que provém da aviação.
que diz-nos que se alguma coisa vai correr mal, ou se alguma coisa pode correr mal, vai correr mal, é uma questão de tempo, ok? Qualquer sistema é falível. E quando isso acontecer, eu acho que a nível de implementação de medidas de segurança, mais vale nós medirmos várias vezes, pensar efetivamente várias vezes antes de entrar em produção, porque depois, se calhar, quando cortarmos, podemos cortar errado. E o custo de remediação é muito maior. Obrigado pela vossa atenção.